Olá, comunidade Visos Mais Plus, aqui quem fala é o psicólogo Manuel Carvalho. Como vocês já sabem, no mês de maio agora de 2021, o tema da nossa comunidade será a neuropsicologia e sua interface com a psicologia. Lembrando que este mês nós teremos um webinário com o Dr. Helder Salles sobre neurociência e a psicologia e ainda teremos um mini curso do teste Neupsilin. Mas nós vamos agora nesse podcast trazer alguns conceitos e um breve histórico da neuropsicologia. Vamos abordar nesse podcast um e-book, o e-book Neuropsicologia, Atuação e Pesquisa no curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem os autores Natália Martins Dias, Fernanda Machado Lopes e Crice Ferreira Carvalho, que são os organizadores. Vamos fazer um breve histórico da neuropsicologia, quais eram os focos da neuropsicologia anteriormente, no passado, e quais são os focos e os desafios da neuropsicologia atual e do futuro. Em seguida, nós vamos abordar partes do primeiro capítulo do excelente livro 100 bilhões de neurônios, conceitos fundamentais de neurociência, de Roberto Lente. Nesse capítulo nós iremos apresentar alguns conceitos da neurociência dos neurocientistas. Então fique conosco, membro e membra da comunidade, que esse podcast está repleto de muita informação e muito conteúdo sobre a neuropsicologia. Começaremos com o e-book Neuropsicologia, Atuação e Pesquisa no curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Capítulo 1. Neuropsicologia, Passado, Presente e Futuro, de Natália Martins Dias. O tema deste capítulo é um tanto desafiador. Falar do passado na neuropsicologia pode nos remeter a achados arqueológicos do período paleolítico e neolítico, com seus crânios trepanados, encontrados em diferentes culturas, o que acredita-se era a prática efetuada em casos de dores de cabeça e transtornos mentais, e oferecia um meio para as saídas dos maus espíritos que causavam distúrbios observados no paciente. Aqui não se pretende ir tão longe na história. De forma análoga, falar sobre o futuro da área pode se mesclar com uma certa especulação, de modo que requer que se avance com certa cautela. No mais, como veremos, nem sempre os limites do passado, presente e futuro são claros, e muitas vezes há sobreposições de controvérsias e de diferenças de pensamento de um modelo ao outro. Neste capítulo, o cerne será tentar retratar mudanças ao longo do tempo no modelo do pensamento e nas aplicações da neuropsicologia. Um pouco do nosso passado. Apesar do passado da neuropsicologia, ou ao menos das práticas e modelos de pensamento que colaboram à atual neuropsicologia, pode ser traçado para séculos ou mesmo milênios antes de nossa época, será circunscrito aqui um período mais específico, iniciando a partir do século XIX. Neste período, grandes avanços em neuropsicologia foram possibilitados por estudos de caso que associavam lesões neurológicas específicas que até então eram identificadas apenas em exame por post-morte, com alterações comportamentais. Grande parte do século XIX foi marcado pela discussão entre duas visões divergentes a respeito de se partes isoladas ou o cérebro como um todo eram responsáveis pelas funções mentais. A controvérsia entre localizacionistas e holistas. Os localizacionistas tinham como foco localizar funções mentais no cérebro. Entre os seus mais importantes expoentes, pode-se mencionar o médico Franz Gall, que postulou que diferentes habilidades e traços de caráter estavam associados a diferentes estruturas cerebrais e que o desenvolvimento dessas diferentes estruturas causavam proeminências cranianas. Portanto, a identificação dessas proeminências no crânio estaria associado e possibilitaria identificar indivíduos com maior propensão a crimes e agressividade, por exemplo. Sua pseudociência ficou conhecida como frenologia
e é exemplo máximo da concepção localizacionista em neuropsicologia. Oposição a esse modelo de pensamento veio dos chamados holistas. Para os defensores desse modelo, entre eles o médico Jean-Pierre Flourens, as funções mentais não dependiam de partes específicas do cérebro, mas envolveriam a atuação do cérebro como um todo. Consideravam os princípios da equipotencialidade, ou seja, que toda a área cerebral teria o mesmo potencial, e de ação em massa, significando que não importa o local da lesão no cérebro, mas sim a extensão da área extirpada. Assim, grande parte do século XIX foi marcada pela discussão entre os modelos de pensamento localizacionista e o holista. Por um lado, os localizacionistas defendiam a existência de áreas ou centros funcionais. Por outros, os holistas defendiam a ausência de especificidade funcional. A história acabou por fortalecer mais a concepção localizacionista. Exemplo, ainda no século XIX, foi o paciente TAN do neurologista Paul Broca. A partir desse caso, Broca associou a ocorrência de lesão específica no hemisfério esquerdo com a capacidade de produção da fala e inaugurou o método anatomoclínico do pensamento em neuropsicologia, ou seja, de relação estrutura-função. É a partir desses primeiros estudos no campo da neuropsicologia e linguística que a neuropsicologia começa a se constituir, enquanto ciência independente. Dessa forma, vai adquirir status de disciplina científica a partir do momento em que se passa a desenvolver e utilizar uma metodologia própria, usando técnicas para quantificar medidas de comportamento no lugar de mera observação do comportamento alterado. Assim, entre meados do século XIX e parte do século XX, a neuropsicologia surge como uma ciência cujo foco centralizava-se na localização neurológica de funções. O século XX foi marcado por avanços importantes em duas áreas particulares da neuropsicologia, a avaliação e reabilitação. Infelizmente, tais avanços se deram em momentos tristes da humanidade, as guerras, com destaque para as duas guerras mundiais. Por exemplo, a primeira foto que se tem notícia de um centro de reabilitação para lesões cerebrais é datada de 1917, durante a Primeira Guerra, no âmbito do exército americano. Após a Primeira Guerra, que surgiram os primeiros centros de pesquisas de lesões cerebrais. Ou seja, foi a demanda devido ao número de soldados feridos em combate que alavancou a expansão da clínica e a pesquisa em neuropsicologia neste período. Durante a Segunda Guerra, mais uma vez, criou-se o cenário promissor para o avanço da neuropsicologia. Nesse período figuraram nomes relevantes para a área, como o de Alexandre Romanov-Luria, que passou a se dedicar aos estudos do comportamento anormal de pacientes com lesão cerebral. Luria criou um grupo de pesquisa para encontrar formas de compensar as disfunções neuropsicológicas que eram adquiridas devido a lesões cerebrais. Trabalho que realizou no Hospital do Exército Russo. À frente de seu tempo, Luria defendia que era preciso considerar a pessoa em seu contexto social e revolucionou a área com a sua concepção dinâmica das interações entre contexto social, atividades mentais e o desenvolvimento do cérebro. Ainda, a visão predominante em neuropsicologia era a do localizacionismo, e a neuropsicologia se caracterizava pelo seu método anatomoclínico da relação estrutura-função. Sua principal utilidade centralizava-se em identificar lesões cerebrais e descrever alterações cognitivas e comportamentais, secundárias às lesões cerebrais. Esse período, já no século XX, é chamado por Bilde como Neuropsicologia 1.0. Nesse recorte de tempo, que Bilde delimita entre 1950 a 1979, a neuropsicologia tinha como papel principal ajudar neurologistas a identificar alterações cerebrais, especificamente a identificar lesões e a ajudar em procedimentos diagnósticos. A atuação era limitada ao espaço da clínica. Nesse período, sobre a concepção holista, tarefas eram desenvolvidas e realizadas para avaliar a organicidade, ou seja,
identificar se uma dada alteração de desempenho seria devida a um problema orgânico ou não. Nos dias atuais é muito comum que ainda se pense que estes são os papéis da neuropsicologia, um equívoco de enormes dimensões. A história até aqui. O século XX foi marcado por um grande avanço tecnológico. O surgimento de tecnologias de neuroimagem fez cair por terra qualquer utilidade da neuropsicologia para localizações de lesões cerebrais. Ao mesmo tempo, avanços na psiquiatria mostraram que cada vez mais não há sentido falar de funcionabilidade sem incorporar a organicidade. Ou seja, a neuropsicologia perde seu papel inicial. Aqui começamos a adentrar no momento presente da neuropsicologia, como coloca Bilder a neuropsicologia 2.0. Avanços nas áreas de interface forçaram uma mudança na neuropsicologia. Houve não só uma mudança no conhecimento da área, como um consequente impacto na sua aplicabilidade. A localização neuropsicológica de funções deixa de fazer sentido frente ao surgimento e crescente resolução e sensibilidade das técnicas de imageamento. Assim, avançando para além da localização de funções, a neuropsicologia desloca o seu foco para a compreensão da relação entre o funcionamento do sistema nervoso, cognição e comportamento. Ainda em meados do século XX, a influência da psicologia cognitiva promoveu o surgimento da neuropsicologia cognitiva e a disciplina passou a ter foco maior sobre o processamento de informação. Todos esses fatores acarretaram um aumento da aplicabilidade da neuropsicologia. No campo prático, a neuropsicologia passa a ter papel relevante como exame complementar, com utilidade clínica na caracterização de forças ou fraquezas de um dado paciente, de perfil neuropsicológico, planejamento de tratamentos, acompanhamento de evolução de casos e decisões diversas, mesmo em ambientes extraclínicos, como por exemplo no âmbito da justiça. A neuropsicologia 2.0, ou atual, traz de fato uma ampliação da atuação para várias áreas. No campo dos modelos de pensamento, a visão estritamente localizacionista passa a ser vista como uma concepção simplista de sistema nervoso, e cada vez mais se corrobora a ideia de que centros funcionais responsáveis por funções complexas não existem. Essa concepção foi substituída pela noção mais adequada de sistemas integrados, que mediam funções cognitivas complexas. Esses são os modelos conexionistas ou associacionistas em neuropsicologia. Ou seja, considera-se que exista, sim, uma certa especificidade, porém não de áreas, mas de sistemas. Uma mesma região pode, assim, participar de vários sistemas, colaborando para diferentes processos cognitivos. A mudança fundamental, portanto, é de um modelo de pensamento em que imperava o localizacionismo para um cujo cerne é o associacionismo, por vezes também chamado de localizacionismo associacionista. Atualmente, experimentamos um momento de avanço importante na neuropsicologia, tanto no campo da avaliação quanto da reabilitação, com sua inserção em uma diversidade de áreas para além da clínica. No âmbito da avaliação, houve considerável colaboração da psicometria, e apesar de ser um avanço recente no Brasil, já contamos com instrumentos de medida para diversos construtos neuropsicológicos, incluindo baterias de avaliação, algo inédito no país até poucos anos atrás. Também no âmbito da reabilitação é crescente o desenvolvimento de novos modelos. Dentre os mais aceitos atualmente está o modelo de reabilitação holística, abordagem que considera não apenas as consequências cognitivas e comportamentais da lesão cerebral, mas também suas consequências emocionais, sociais e funcionais. Como tal, sua implementação depende de uma equipe multiprofissional, consoante ao conceito de interdisciplinaridade que perpassa a atuação em neuropsicologia. Ainda no âmbito da intervenção, ao lado da reabilitação neuropsicológica, outros tipos de intervenção têm sido considerados nos últimos anos, sendo eventos delimitadores do presente e mesmo do futuro da neuropsicologia. São eles a habilitação
e a intervenção precoce e preventiva. Assim, enquanto a reabilitação tem como foco restaurar e readaptar a funcionalidade e os processos cognitivos do paciente após lesão, na habilitação se procura auxiliar na aquisição e desenvolvimento de habilidades que ainda não foram desenvolvidas pelo indivíduo. Como exemplo de habilitação, temos os processos interventivos com indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento. Já a intervenção precoce e preventiva, de origem mais recente em neuropsicologia, é um processo que visa estimular as funções cognitivas em indivíduos saudáveis, de modo a promover seu desenvolvimento. Para além do ambiente da clínica neuropsicológica, este último tipo de intervenção tem marcada a articulação entre a neuropsicologia e a prática educacional. Um forte foco da atualidade também tem se concentrado em técnicas de treinamento cognitivo ou treinamento cerebral, muitos dos quais têm proliferado, porém com controvérsias. O estado da arte nessa área clama pela maior participação de neuropsicólogos no estabelecimento de guidelines para o uso mais responsável dessas ferramentas. Ainda no momento atual, ao lado da consolidação de áreas de atuação como a clínica e hospitalar, clássicas em neuropsicologia, há crescente reconhecimento da atuação em neuropsicologia em outros âmbitos extraclínicos. São exemplos a neuropsicologia escolar, jurídica e forense, do esporte e exercício e sua aplicação a distintas faixas do ciclo vital, como a neuropsicologia do desenvolvimento e do envelhecimento. Com a proposição de modelos teóricos e disponibilização de ferramentas de avaliação, intervenção remediativa ou de promoção cognitiva. Por fim, na era da informação, um aspecto contemporâneo da neuropsicologia se refere à disseminação de informações equivocadas, muitas sem fundamentação em ciência, enquanto outras se caracterizam por serem amplas generalizações de conceitos científicos. Tais concepções têm sido chamadas por alguns autores como neuromitos, que parecem ser o mal atual, não só da neuropsicologia, mas da neurociência de forma geral. Sem dúvida, combater tais concepções equivocadas deverá ser pauta na construção do futuro da neuropsicologia. E o futuro da neuropsicologia? Difícil falar do futuro sem que se recorra a especulações. Nesse sentido, nós ateremos aqui ao futuro próximo, já que podemos visualizar com base no desenvolvimento atual da área. Para Builder, a neuropsicologia 3.0 se solidificará a compreensão do funcionamento neuropsicológico como constituído de sistemas complexos, sistemas esses que são dinâmicos, passíveis de serem modificados a partir de intervenções e interações, incluindo o papel fundamental da interação pessoa-ambiente. Essa concepção fortalece as intervenções com foco em promoções de habilidades e atuação preventiva em neuropsicologia, de forma que se vislumbram anos promissores para crescimento e consolidação de áreas como a neuropsicologia escolar. Outro ponto que deveremos ter expandido e mais bem delineado no futuro se refere à mudança de perspectiva da avaliação baseada no construto para uma avaliação baseada na funcionabilidade, com interesses crescentes de profissionais e pesquisadores na validade ecológica dos testes neuropsicológicos. Outro aspecto em expansão na atualidade é que deve estar mais bem consolidada no futuro é a avaliação adaptativa baseada na web, com instrumentos que selecionam itens a partir da habilidade demonstrada pelo indivíduo, pautando-se em conhecimento da psicometria e da teoria de resposta ao item, e que podem ser aplicados remotamente. Ainda no âmbito da avaliação, o uso de tecnologias já mostra potencial para aprimorar a área. A exemplo da avaliação usando realidade virtual, que permite imersão do paciente e controle de variáveis pelo clínico ou pesquisador. Um simples smartphone pode ser suficiente para alguns tipos de avaliação, aumentando as possibilidades de expansão da área. Obviamente, outras tecnologias encontrarão aplicabilidade em neuropsicologia, e não apenas na avaliação. Na intervenção neuropsicológica, o uso de tecnologias pode ter grande potencial de aplicabilidade, desde técnicas de estimulação não invasiva,
ou neuromodulações até o uso da realidade virtual ou realidade aumentada para a reabilitação ou habilitação neuropsicológica. Outra tendência que está surgindo e provavelmente se consolidará nos anos vindouros é a gestão cognitiva. Refere-se a um tipo particular de atuação em neuropsicologia, com foco em adequar o indivíduo a diversas demandas e promover melhor a adaptação nas diferentes fases de seu ciclo de vida. Algumas áreas de demanda e que poderão constituir campo de trabalho do neuropsicólogo são, por exemplo, o acompanhamento longitudinal com crianças prematuras, efeitos de práticas esportivas, a exemplo do que inclusive já ocorre no âmbito internacional, em que atletas são avaliados a cada temporada com o intuito de identificar se sua prática e conclusões decorrentes delas podem estar ocasionando algum prejuízo funcional. E a avaliação preventiva, realizada como exemplo de rotina em idosos. Além desses, também diálogo com outras práticas, como, por exemplo, o uso da avaliação neuropsicológica para identificar pacientes que, devido ao seu perfil neuropsicológico, poderiam ter maior chance de sucesso para se beneficiar de uma intervenção psicoterápica particular, entre muitas outras possibilidades. Mas um exemplo do que está por vir pode ser dado a partir da ação proposta pela startup Avulta, cujo foco está em facilitar a inclusão no ambiente de trabalho de indivíduos com deficiência. Para tal, propõe uma rede em que os neuropsicólogos e psicólogos podem, por meio de avaliação, delinear o perfil cognitivo de pessoas com deficiências. Empresas alimentam a plataforma com indicações do perfil desejado e a localização de funcionários e empregadores pode ser otimizada em um ambiente online. Considerações finais. Fundamentalmente, as principais mudanças que ocorreram na trajetória da neuropsicologia foram 1. Modelo de pensamento, deixando de lado uma visão localizacionista estrita em prol de uma perspectiva associacionista, com forte ênfase da abordagem de processamento de informação. Esta última devido à influência da psicologia cognitiva. 2. Sua aplicabilidade, com o escopo atual de atuação que extrapola a atuação clínica clássica. Ao lado disso, os avanços no uso da tecnologia em neuropsicologia dão um vislumbre sobre perspectivas de atuação em um futuro próximo. A expectativa é que a neuropsicologia continue a ampliar e estender suas contribuições para diferentes áreas, consoante ao conceito de interdisciplinaridade, que em última instância define a neuropsicologia como ciência e área de atuação profissional. Na segunda parte desse podcast você poderá conferir trechos do excelente livro 100 bilhões de neurônios. Então, aguarde a nossa postagem de comunidade, que em breve traremos trechos desse livro sobre conceitos da neurociência e dos neurocientistas. Até o nosso próximo podcast.